Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. É momento da palavra, é momento de abrir o coração, sintonizar o nosso coração com o coração de Jesus, permitindo que a sua palavra entre, invada o nosso coração e nos permita, de uma forma tão generosa, nos fazer compreender a sua vontade. Vamos juntos meditar a palavra hoje? Nós vamos acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 ao versículo 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 ao versículo 6. Acompanhemos agora a leitura da palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Eles se admiravam da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Palavra da salvação para nós. Que bênção, queridos filhos e filhas, é poder escutar a palavra de Deus, poder sentir em nosso coração essa palavra que restaura, essa palavra que é tão decisiva mesmo para nós. À medida em que nós vamos escutando a palavra, que nós vamos mergulhando na experiência com essa palavra, nós vamos percebendo qual é o caminho que nós devemos trilhar. Nós vamos percebendo melhor a maneira como Deus vai se manifestando em nossa vida e o jeito como Ele vai agindo em toda a nossa história. Nós estamos acompanhando a leitura do Evangelho de hoje, Marcos 6, é a leitura do Evangelho da liturgia do dia. É esse texto que nós vamos escutar na celebração da Santa Missa para o dia de hoje. E nós estamos acompanhando o caminho de Jesus, a itinerância missionária de Jesus. Ele vai percorrendo os lugares, ele vai levando a palavra de Deus, porque o anúncio do reino de Deus é sempre dinâmico, ele precisa ser anunciado em vários lugares. Então nós vamos encontrar Jesus sempre nessa itinerância missionária, e nessa itinerância missionária nós vamos percebendo de que maneira Jesus vai aplicando o reino de Deus. Vamos percebendo a sua postura como missionário e nós vamos entendendo que nós precisamos missionar como Jesus missionava. Jesus é a referência para todos nós missionários. Nós realizamos a nossa missão a partir do agir missionário de Jesus. E nós vamos encontrar em Jesus uma capacidade muito grande de acolher as pessoas, de ser generoso com os diversos apelos que chegavam diante dele. Nós vamos encontrar em Jesus um coração aberto, cheio de docilidade. Havia sempre uma palavra, uma resposta, havia sempre uma postura de quem de fato desejava ajudar. Uma postura de quem queria tocar nas feridas que ia encontrando pelo caminho. Hoje no Evangelho, Jesus está na sua cidade natal. Jesus está na região da Galileia, Jesus está em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E ali todas as pessoas de Nazaré, porque se tratava de uma pequena cidade, de uma pequena vila na época de Jesus, e todo mundo se conhecia, as pessoas conheciam Jesus, porque ele havia sido criado ali, no meio das pessoas.
Mas à medida em que Jesus começou a sua missão, anunciar o reino de Deus, a sua fama se espalhou por toda a região e Jesus já não estava mais em Nazaré, já não tinha mais residência fixa em Nazaré. Então ele já havia saído de Nazaré para anunciar o reino de Deus em todos os lugares, mas estava voltando para Nazaré, porque era desejo dele também anunciar o reino em Nazaré. E ali Jesus vai encontrar um povo de coração fechado, um coração que não se abre, porque é capaz de ver apenas o que está por fora, só é capaz de perceber o que é externo. Essa é a nossa grande tentação, essa é a grande tentação que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, olhar apenas o externo, fazermos julgamentos a partir do que nós olhamos, mas por trás do nosso olhar físico existe uma interioridade, existe uma vida interior que nós precisamos muitas vezes nos permitir adentrar para entender o que Deus quer realizar em nossa vida. Ali Jesus não fez muitos milagres, diz a palavra, porque Jesus encontrou resistência. A ação de Deus é sempre na liberdade. É isso que a palavra está nos ensinando hoje. Deus age em nossa vida à medida em que nós, na liberdade, o permitimos fazer isso. À medida em que eu livremente me decido por Ele, à medida em que eu permito que Ele trabalhe a minha história de vida. Quando isso acontece, a graça se realiza, o milagre se concretiza em nossa vida. Em Nazaré, Jesus não fez muita coisa, porque havia uma resistência do coração das pessoas. E a palavra vai nos fazendo entender que é isso realmente que acontece muitas vezes quando nós nos fechamos. Nós não somos alcançados pela graça de Deus, não que o Senhor não tenha poder para fazer, não que o Senhor não queira fazer, mas porque Ele nos deixa livres para fazermos as nossas escolhas. Eu e você somos livres, filho e filha, para fazermos as nossas escolhas. E se dentre o exercício das nossas escolhas, nós fizermos uma escolha por Ele, com certeza Ele vai agir na nossa vida. Ele vai potencializar a nossa existência. Palavra de Deus para você que está me escutando nessa tarde. Abra seu coração. Quebre toda resistência. Talvez ao longo da tua história você tenha até criado resistência, talvez por alguma frustração, por alguma decepção dentro do campo espiritual. Talvez você se decepcionou com alguém dentro, da vida espiritual. Talvez você se frustrou com alguém, ou você foi mal acolhido, mal recebido, isso te trancou. Talvez você guarde também resistência a isso, e por conta dessas resistências, a ação de Deus ela não se dá de maneira concreta na tua vida. O que é que o Senhor está pedindo hoje? Abertura de coração. Caia, deixe cair por terra toda resistência. Acolha Jesus com generosidade, porque quando Ele foi a Nazaré, Ele foi com o desejo de realizar as maravilhas de Deus na vida daquele povo. Quando Jesus foi a Nazaré, Ele foi no desejo de poder ajudar as feridas interiores daquele povo. Mas aquele povo não entendeu quem de fato era Jesus. Então fechou o coração, não acreditou em Jesus. Havia muitos preconceitos formados. Havia muitos preconceitos estabelecidos no coração daquele povo, que não se deixou render pelas maravilhas que Deus realiza através de Jesus, o Salvador. Então nessa tarde, querido e querida, você que está me escutando, renda-se ao Senhor, entregue-se nas mãos dEle, diga para Jesus: Senhor, eu estou aqui, eu creio que Tu podes fazer em mim maravilhas. Diga para Jesus: Senhor, eu estou aqui, o meu coração anseia por Ti, assim como a corça suspira pelas águas. Minha alma deseja ardentemente encontrar contigo. Não queira ser como os habitantes de Nazaré, que se fecharam para Jesus. Vamos quebrar com as barreiras.
Vamos deixar o Espírito de Deus envolver-nos. Vamos permitir que o Espírito de Deus alcance o nosso coração, porque há promessas, há benefícios do Senhor em relação a nós. Há um desejo do Senhor em relação a nós. Há um desejo de Deus em relação à construção da nossa história de vida. Há promessas de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos acolher. Nós precisamos deixar cair por terra toda resistência. Talvez você que esteja me escutando agora precise tomar consciência disso. Precise tomar uma postura nova em sua vida. Alguém que está me escutando nesse momento, que se afastou do caminho espiritual exatamente porque se sentiu excluído, porque se sentiu ferido, porque foi frustrado na sua experiência, porque não se sentiu tão acolhido e acabou se distanciando de Deus. Por causa disso, você também percebe quantos resultados negativos têm acontecido em tua vida, porque você não consegue mais ser o mesmo fora da caminhada espiritual. E nessa tarde o Senhor está falando ao teu coração que é hora de deixar cair por terra isso. Porque à medida em que nós nos fechamos para Deus, por causa das pessoas, por causa dos líderes religiosos, ou por causa daqueles que são lideranças no campo espiritual, se nós nos fechamos para o Senhor, somos nós mesmos que estamos perdendo. Então não se feche para Jesus porque você se decepcionou com alguém na igreja. Não se feche para Jesus porque você esperava uma coisa e foi outra. Porque afinal de tudo, quem está perdendo é você. A ação de Deus é muito maior. Nós não servimos a homens, nós servimos ao Senhor. E como nós precisamos crescer nisso, porque às vezes nós estamos abandonando o caminho, nós estamos deixando a nossa missão por causa de pessoas. A quem você está servindo ou a quem você servia na comunidade? Você servia a homens? O que você fazia é para agradar as pessoas? Ou você fazia porque se sentia chamado pelo Senhor? Porque quando a gente faz porque se sente chamado pelo Senhor, mesmo que a gente se decepcione com as pessoas, com Jesus nós nunca vamos nos decepcionar. Você nunca vai se decepcionar com Jesus. Então Ele está estendendo a mão e está te convidando para voltar. Volta. Volta porque a tua vida não é a mesma fora de Jesus. Volta porque você não vai conseguir ser feliz fora dele, porque você já teve uma experiência profunda com Jesus. Você já teve uma experiência com o seu amor. Você não vai conseguir ser a mesma pessoa fora de Jesus. Você não vai conseguir ser feliz fora de Jesus. Então volta. Hoje a palavra é muito clara para você e é muito forte também, porque a palavra de Deus nos sacode. Ela mexe com nossa estrutura interior, ela mexe com nossa consciência. É isso que Jesus está dizendo para você. É preciso deixar cair por terra toda a incredulidade. É preciso deixar cair por terra toda a frustração. É preciso deixar cair por terra tudo aquilo que nos atrapalha de estar com Jesus hoje. Jesus ficou triste? Sim. Jesus ficou triste em Nazaré, porque era desejo dele ali fazer a obra. Mas não dependia apenas do Senhor. Dependia da liberdade que aquele povo precisaria dar a ele, pelo respeito à nossa consciência. Quantas vezes Jesus quer fazer uma obra e nós estamos fechados? Quantas vezes nós pedimos o Senhor cura, mas a porta está fechada e o Senhor quer, mas Ele não tem como entrar porque você não abriu. Você chamou, mas esqueceu de abrir a porta. Quantas vezes a gente pede, mas esquece de abrir a porta. Ele chega, a porta está fechada, a graça não nos alcança. Eu espero que a palavra nessa tarde ela tenha alcançado o teu coração, tenha despertado a tua vida. Proposta para você concreta da palavra de Deus nessa tarde: deixar cair por terra toda resistência. Nós não somos como os habitantes de Nazaré. Nós somos discípulos de Jesus.
Nós somos amados por Ele. Nós somos cristãos. Nós não somos resistentes à ação do Seu Espírito, porque nós já experimentamos profundamente o Seu amor. Quebre com toda resistência que impede de Jesus fazer a obra de Deus na sua vida. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521 4151. 3521 4151.